Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Com esse hino, Espírito enche a minha vida, acolhemos você que está nos assistindo, reúna sua família e celebre esse culto conosco. Acolhemos desejando que você possa ser fortalecido na caminhada da fé e renovado no cuidado e no amor de Deus. Nós invocamos o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de quem nos reunimos, porque a Ele nós queremos servir, honrar, buscar orientação, força nos desafios que nos alcançam a cada dia. A palavra bíblica com a qual nós o saudamos está no profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11, e ali diz: a palavra que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Com essa palavra nós queremos confiar no cuidado de Deus, queremos confiar na promessa de Deus e queremos celebrar o seu amor em nossa vida e sobre cada um e cada uma de nós. Nos encaminhamos para o momento de oração, pedindo pela presença de Deus, pelo cuidado de Deus e também confessando o nosso pecado. Convido o Altair Graloff de Saudades para nos conduzir em oração. Curve sua cabeça diante de Deus e oremos. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, quero te agradecer pelos teus cuidados em nossa vida, pelo teu grande amor por cada um de nós. Pedimos que o Senhor conduza as nossas vidas, orientando-nos no teu caminho, e nos dê sabedoria para servir a ti e ao nosso irmão, e que possa perdoar as nossas falhas, pois necessitamos do teu Santo Espírito para andar no teu caminho. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, e abençoa este culto, para que possamos te honrar e te servir. Ajuda-nos a ter um coração puro para te louvar e agradecer. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Anunciamos o perdão de Deus a partir da palavra do Salmo, capítulo 139, versículos 23 e 24, e ali está escrito: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum pensamento mau e guia-me pelo caminho eterno. Com esta palavra nós anunciamos o perdão de Deus. Convidamos para ouvirmos o hino ao único que é digno, cantado pelo Círio Garmatz de Saudades. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas
a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos a Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Queremos fazer a leitura bíblica em preparação à pregação, que hoje dividimos em duas partes. A primeira parte, Mateus capítulo 13, versículos 24 a 30. Convido o Marcos Heinrich de Saudades. Mateus capítulo 13, versículo do 24 ao 30. O joio. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo: o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo. Semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se foram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram: patrão, o senhor semeou sementes boas nas suas terras? De onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram: o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele, porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos, até o tempo da colheita. Então direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita: arranquem primeiro o joio, amarem em feixes, para ser queimados. Depois colham o trigo e ponham tudo no meu depósito. A segunda parte da leitura bíblica convida a Janete Ticlo, da comunidade de Modelo. Ela irá ler o texto de Mateus, capítulo 13, versículos 36 a 43. Acompanhemos a leitura. A leitura bíblica de hoje encontra-se no livro de Mateus, capítulo 13, versículos 36 ao 43. Jesus explica a parábola do joio. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: conte para nós o que quer dizer a parábola do joio. Jesus respondeu: quem semeia sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino, e o joio as pessoas que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos. E os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol, no reino do seu Pai.
Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Estimados irmãos e irmãs, que a graça, a paz, o cuidado e o amor de Deus esteja sobre cada um e cada uma de vocês. A partir da leitura bíblica, traremos a pregação sob o tema O que cultivamos. Nesta parábola encontramos uma infinidade de riquezas para o ensino cristão, para a vivência da fé no dia a dia. Esta parábola está inserida no contexto de 7 parábolas, precedida pela parábola do semeador, e uma outra parábola que queremos fazer menção é a parábola das redes, encontrada nos versículos 47 a 50. Estas 3 parábolas formam a base doutrinária daquilo que na época da Reforma se falava como igreja visível e igreja invisível. A igreja visível é aquilo que nós visualizamos no dia a dia da vida da comunidade, seja a espiritualidade e a caminhada da fé das pessoas, seja a estrutura que está disponível para juntos servirmos a Deus. A igreja invisível é aquela que só Deus pode ver, que acontece a partir do viver da fé no dia a dia. São as coisas não materiais. Ainda a título de introdução a esta pregação, queremos relembrar que Jesus, no seu ministério público, passou por 3 fases diferentes. A primeira fase foi uma fase de popularidade, quando aconteceram curas, quando aconteceram milagres, e Jesus era admirado por aquilo que ele fazia. A segunda fase é quando líderes religiosos daquela época procuravam encontrar erros no ensino de Jesus, palavras de blasfêmia, desobediência ou alguma distorção, para que pudessem incriminá-lo. E a terceira fase é aquela quando Jesus conta parábolas e transmite ensinamentos por meio destes. Então chegamos ao momento de falarmos diretamente do texto. Nós dividimos a pregação em 2 partes. Na primeira parte nós queremos apresentar 4 lições que podemos aprender a partir dessa parábola. E na segunda parte traremos 6 aplicações práticas e concretas também para vivermos a fé no dia a dia em comunidade. A primeira lição prática se dá a partir da realidade do joio. Nós identificamos que na parábola do semeador, o inimigo é que arranca a semente que foi plantada na terra, enquanto que na parábola do joio acontece o contrário. O inimigo é que semeia o joio à noite, quando não pode ser visto pelas outras pessoas ou pelo dono da propriedade. Segunda coisa que queremos mencionar a partir dessa parábola é que a primeira, aquela do semeador, ela tem a ênfase no receptor, que é a boa terra, o coração que recebe a semente ou não a recebe. E a segunda parábola, a do joio, traz a ênfase no semeador, na semente que ele semeia. Deus semeia para colher, enquanto que Satanás semeia para confundir. Juntando essas 2 parábolas, cada um escolhe a semente que quer cultivar no seu coração. Assim também é conosco. Nós fazemos a opção se queremos seguir o plano e a vontade de Deus em nossa vida ou se queremos seguir outros planos. Então nos encaminhamos para algumas explicações sobre a parábola. Seguindo com o olhar sobre estas parábolas, tanto do semeador como do joio, nós percebemos que há o relato da história e depois uma explicação prática da aplicação deste conteúdo. Na parábola percebemos 2 questões importantes que devemos diferenciar. A primeira é que no versículo 24 está relatado que o semeador semeou a boa semente e Jesus explica que ele é o semeador e diz: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou a boa semente no campo. E no versículo 37 ele dá uma explicação dizendo que ele é o semeador, ou seja, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Em contraponto, no versículo 25, nós temos que veio o inimigo e que semeou joio. E nos versículos 38 e 39, nós temos uma explicação sobre isso, dizendo que foi o inimigo que semeou o joio, ou seja, o próprio diabo. Então, assim, nesta parábola, nós temos que reconhecer algumas imagens.
O campo é o mundo, a boa semente são os filhos de Deus, o joio são os filhos do maligno, o inimigo é o próprio diabo e a colheita é o fim dos tempos. Desde que o pecado entrou no mundo e fez parte da história da humanidade, o joio continua sendo semeado em meio à igreja, em meio à caminhada da fé, trazendo os seus atrapalhos e as suas dificuldades. Sabemos que o joio sempre esteve presente, inclusive entre os discípulos de Jesus, entre os apóstolos, o qual podemos mencionar que Judas tem traído porque estava pensando apenas em dinheiro. Penso que não é sem motivo que Jesus advertiu os seus discípulos dizendo: acautelai-vos dos falsos profetas, se apresentam como ovelhas, mas são lobos. Muitos naqueles dias dirão: Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, expelimos demônios, fizemos milagres. Mas Jesus diz: eu não os conheço. Também o apóstolo Paulo, quando escreveu à comunidade de Éfeso, alertou os presbíteros daquela igreja para que não fossem se desviar daquilo que era o caminho de Deus, porque havia falsos profetas também entre eles. Então esta é a primeira lição, a realidade do joio. Vamos para a segunda lição, que é a semelhança do joio com o trigo. No versículo 26, quando as plantas crescem e formam as espigas, é que o joio aparece, que o joio é identificado. No versículo 27, então os empregados, os servos, disseram: o Senhor semeou boa semente. De onde veio o joio? Enquanto crescem tanto o trigo como o joio são semelhantes. Só no tempo de pôr o fruto é que eles podem ser identificados, que podem ser reconhecidos e também diferenciados. Na igreja, muitas vezes também demoramos a identificar o joio que ali está. No caso de Judas, no grupo de Jesus, foram 3 anos. Ensinando sobre a questão escatológica, sobre o julgamento final, Jesus diz que muitos dirão: Senhor, Senhor, assim como já mencionei, em seu nome expelimos demônios, profetizamos, fizemos milagres, e Jesus diz: nunca os conheci. Por quê? Porque o joio só é reconhecido no tempo da colheita. Só pode ser diferenciado pelo fruto. O trigo dá fruto apropriado para o consumo, o joio não. No Evangelho de Mateus, citamos a partir do capítulo 7, versículos 15 a 20, onde Jesus dá uma advertência dizendo: cautelai-vos dos falsos profetas, eles se apresentam como ovelhas, mas são lobos roubadores. Vocês os conhecem pelos frutos. O natural da fé é dar frutos da fé, sejam o amor, a bondade, a fé, a esperança, o cuidado, a dedicação ao próximo e todos os outros frutos que são listados de uma forma tão clara na Bíblia. E o que nós devemos fazer com a falta de frutos ou com o joio? A Bíblia nos recomenda que devemos orar e esperar, porque não é nossa tarefa eliminá-los do nosso meio. Terceira lição: a dificuldade de separar o joio. No versículo 28, os servos, conforme o texto, se oferecem para separar o joio do trigo. Mas no versículo 29, o dono da plantação diz que não. Ele não quer arrancar o trigo junto com o joio. O trigo e o joio são semelhantes quando estão na lavoura, na fase de desenvolvimento. A igreja, apesar da sua imperfeição, continua sendo igreja de Deus. Ela não pode se acomodar e se justificar com o erro e com o pecado. Qual é a dificuldade para arrancar o joio do meio do trigo? As raízes estão entrelaçadas e tirando o joio também danifica as raízes. Esta é a impossibilidade de separar o joio e o trigo. A tarefa de separar também não é dos servos, mas sim dos ceifeiros. E os ceifeiros, conforme o texto bíblico, são os anjos que virão no período escatológico reunir a igreja para a eternidade e vão fazer essa separação. Enquanto que o joio é
ajuntado e amarrado em feixes e levado ao fogo, o trigo é ajuntado e levado aos celeiros. Nós temos de conviver com o joio. Tal é a sabedoria e a graça de Cristo, que prefere permitir que nós possamos, a partir e com a nossa fé, conviver com o joio, a colocar a nossa história, a nossa vida e a nossa esperança de salvação em risco. O amor ao trigo não deve mexer com o joio. Assim chegamos à quarta lição. A primeira foi a realidade do joio, a segunda a semelhança do trigo com o joio, a terceira a dificuldade de separar o joio e a quarta é a infelicidade do joio. Os versículos 30 e os versículos 42 e 43 do período da colheita, os ceifeiros fazem o seguinte: o joio será retirado e queimado, como já dissemos, e o trigo será recolhido em depósitos. A infelicidade do joio é ser queimado e receber a ira eterna de Deus. Em contraste, o versículo 43, os justos resplandecerão, brilharão na presença e na graça de Deus. Estas são as 4 lições que nós podemos aprender a partir desse texto. Na segunda parte, quero trazer 6 aplicações. A primeira é: tenhamos paciência. Paciência na igreja, paciência com a igreja, que nós não venhamos a esperar da igreja a perfeição, mas que nós possamos conviver com o joio que está em meio ao trigo da igreja. Segunda aplicação. Todos nós somos chamados a avaliar a nossa vida e ver como estamos agindo e avaliar se não estamos agindo como joio. Só existem 2 grupos, só existem 2 sementes, o trigo ou o joio. Devemos perguntar se a fé mudou alguma coisa na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, no nosso vocabulário, no nosso gosto, na nossa diversão, nas nossas conversas. Devemos perguntar se estamos produzindo frutos para o reino de Deus, se estamos demonstrando amor ao nosso próximo, se estamos buscando viver em obediência aos princípios e à orientação de Deus. Porque se não damos frutos, então estamos desenvolvendo o joio. Terceira aplicação. Não sejamos como os servos, mas que possamos ter paciência com os mais fracos na fé. Não se deve correr o risco de jogar o trigo fora, achando que é joio. Sabe-se que no cultivo de plantas, joio não vira trigo e nem trigo vira joio. Mas na vida espiritual sabemos que o joio pode transformar-se em trigo. O Evangelho da Graça pode alcançar qualquer pessoa em qualquer tempo e em qualquer condição. Quarta aplicação. O joio e o trigo, o bem e o mal, estarão juntos até a volta de Cristo, quando ele virá buscar a igreja. Não seja pessimista pensando que só o mal vai prevalecer ou permanecer. Também não seja completamente otimista achando que o mundo só vai melhorar. O joio e o trigo mostram a presença do bem e o mal até a volta de Cristo. A igreja sendo perseguida, ela vai tornar-se mais fiel. Quinta aplicação. Quando incrédulos zombarem da igreja e da fé, lembre da parábola do joio. Jesus avisou que seria assim. Sexta aplicação e última. Alegre-se na justiça de Deus. Um dia haverá separação entre o trigo e o joio. Que você possa fazer parte desse povo de Deus que será chamado para viver a eternidade com o próprio Deus. Que Deus assim esteja ajudando cada um e cada uma de nós. Amém. Seguindo a Cristo, sou muito feliz e a cada momento, conforme Ele diz, jamais terei medo do incerto por vir. Se passo a passo
eu seguir, seguindo a Cristo, passo a passo estou, e a cada momento foi feliz eu sou. Eu deixo o futuro pra Ele cuidar, e quero só hoje um passo andar. A estrada é escura, mas Cristo conduz, andando com Ele, caminho na luz. A estrada é estreita, mas junto Ele está, e dia após dia Ele me guardará. Acompanhamos o hino Seguindo a Cristo, cantado pelo Círio e a Mirtes, da comunidade de Saudades, e assim chegamos ao momento dos avisos e da oração final e da bênção. Temos a comunicar o seguinte: a retomada das programações presenciais estão sendo avaliadas e nos próximos dias será tomada uma decisão, serão feitos encaminhamentos apropriados. Enquanto isso, continuamos com a programação virtual. Nas terças-feiras, às 19 horas, temos estudo bíblico. Enviamos um link para que você possa participar conosco. E aos domingos pela manhã enviamos um culto virtual, que também enviamos o link para você acessar. Reúna sua família e celebre em conjunto. Nos cultos sempre fazemos uma oferta que destinamos para os desafios e projetos missionários da igreja. Recomendamos que você faça sua oferta e a coloque no envelope e entregue no altar do Senhor no próximo culto presencial. Contribua com alegria e apoie os projetos missionários da igreja e seja um missionário atuando nessas frentes. Quanto às contribuições e os dízimos, recomendamos que sejam encaminhados aos tesoureiros das comunidades e, no caso de modelo, também poderão ser entregues na Secretaria Pastoral. Faça sua contribuição e ajude a manter os trabalhos da igreja de forma permanente, não só da comunidade e da paróquia, mas também do sínodo e da SLB como um todo. Penso que são esses os avisos que deveríamos transmitir neste momento e por isso convidamos para o momento de oração final. Coloquemo-nos diante de Deus, curve sua cabeça e convido para assim orarmos. Senhor nosso Deus, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento de oração, primeiramente te agradecendo porque a Tua palavra nos estimula a buscar a Tua presença e sermos o trigo que produz abundantemente para o Teu reino. Mesmo que o joio está ao nosso redor, mas que ele não venha fragilizar a nossa fé e a nossa caminhada contigo. Também oramos pedindo pelo Teu cuidado sobre todas as situações de fragilidade que pessoas se encontram, e também as nossas próprias fragilidades. Cuide e abençoe a nossa família, a nossa vida de fé, cuide e abençoe o nosso trabalho e que tudo aquilo que fazemos possa honrar a Ti. Também oramos, Senhor, pelas pessoas que estão enfermas, que Tu possas estar cuidando delas e também as assistindo. Oramos pelas autoridades instituídas, tanto no meio eclesiástico como no meio público, e todas as pessoas que têm tarefa de liderança que possam fazê-lo de forma apropriada em obediência a Ti. Também queremos orar pela família de Neida e Marcos Sander, pastores na paróquia de Palmitos, que estão enlutados. Que Tu possas, Senhor, conceder o Teu cuidado e também o Teu consolo sobre eles, a família, renová-los na esperança que encontramos em Jesus Cristo. Todas as demais coisas que fazem parte da nossa vida, colocamos diante de Ti, orando assim como Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Estenda sua mão para receber a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Que assim o cuidado e o amor de Deus possam te acompanhar, te alcançar e te conduzir. Amém. Assim nós encerramos o culto de hoje, agradecendo que você nos tenha acompanhado e desejando que assim você possa continuar multiplicando e produzindo os frutos do reino de Deus para que outras pessoas também possam ser edificadas. Convidamos para nos acompanhar novamente no próximo domingo. Que Deus assim o abençoe, dê um bom final de semana e uma boa semana. Na sequência, queremos continuar ouvindo o Círio e a Mirtes com o hino Ontem, Hoje e Para Sempre. Que Deus assim abençoe.